Olá, turma. Aqui quem vos fala é o professor Zé Maria. Nós vamos agora trabalhar sobre um assunto que envolve ainda integral, agora de funções racionais por frações parciais, certo? Ou seja, se eu tenho uma função f de x, que isso é igual a p de x sobre q de x. Observemos nós aqui que eu tenho uma função p de x sobre q de x, onde p e q, eles são o que? Polinômios. Eles são polinômios, certo? Então, o que é que nós podemos ver? É possível que nós expressemos essa função f de x como uma soma de frações mais simples, desde que nós percebamos o quê? Que o grau de P, ele vai ser menor que o grau de Q. Nessa situação, eu posso dizer assim, que o grau de P de x, ele vai ser menor que o grau de Q de x, certo? Nessa situação que eu tenho P de x, um polinômio qualquer, cujo eu analiso o polinômio P e o polinômio Q, e observo que o polinômio P, ele tem um grau menor que o grau de Q, ou seja, eu posso classificar essa função aqui como uma função racional denominada própria. Ou seja, f de x aqui nessa situação é uma função racional denominada própria, certo? E quando ela não é própria, vamos observar o seguinte: tendo eu a função f de x, onde eu tenho o polinômio p de x e o polinômio q de x, quando assim eu observo que o polinômio p de x, ele tem um grau, eu posso dizer assim, maior ou igual o grau do polinômio q de x, o que é que acontece? Eu denomino essa função de imprópria e eu preciso trabalhar com uma divisão de polinômio, ou seja, eu vou ter nessa situação que dividir o polinômio p de x por q de x, quando se trata de uma função imprópria. Então, se eu tenho, vamos lá, se eu digo que f de x for imprópria, quando é que ela é imprópria? Vamos ver. Por exemplo, se eu tenho aqui o grau de P, do polinômio P de x, né? Ele for maior ou igual o grau do polinômio Q de x, essa função ela é denominada imprópria. Por quê? Porque o grau do polinômio P de x, ele é maior ou igual o grau do polinômio Q de x. E acontecendo isso, nós temos que dividir, nós vamos fazer uma divisão de polinômios. Ou seja, eu vou dividir P por Q de x. Eu vou ter sempre que fazer essa divisão de polinômio, certo? Até o resto, R de x, que é o resto de x, ele será obtido da seguinte maneira: que eu vou dizer que o grau de R, que é o grau do resto, ele vai ser menor que o grau de quem? De Q de x. Quando acontece isso, quando eu estou na divisão de polinômios, que eu tenho um polinômio
P de x, ele é maior ou igual, o polinômio Q de x, eu faço assim uma divisão de polinômio. Eu vou dividir o polinômio P de x por Q de x, certo? Até eu encontrar um resto. Ou seja, o grau desse resto, ele vai ser menor que o grau de quem? De Q de x. E eu vou ter sempre essa forma aqui, ó. Eu vou ter que chegar a essa forma da função f de x, ele vai ser igual a quem? O polinômio p de x sobre q de x. Nessa situação, quando se trata de uma fração imprópria, o que é que eu vou ter? Quando eu faço isso, eu vou ter um polinômio s de x mais o polinômio r de x, isto sobre quem? Q de x. Nós vamos chegar nessa forma aqui do polinômio aqui, ó, quando se trata de uma função imprópria, certo? Então, basicamente, a introdução aqui desta aula, videoaula, é para que nós conheçamos uma integral de funções racionais por frações parciais, certo? E o que? Nós vimos que ela é própria e ela pode ser imprópria. Por exemplo, se eu tenho uma função aqui, ó, f de x. Vamos lá, eu tenho uma função aqui, f de x. Eu digo que essa função é x mais 5 sobre x ao quadrado mais x menos 2, certo? Se eu analisar aqui, ó, eu tenho o que? Uma função. O polinômio aqui, ó, p de x e q de x, certo? Tenho dois polinômios. Eu observo que o polinômio p de x, o grau dele é menor que o grau de q de x. Então, essa fração aqui, ela é o que? Própria. Certo? Quando eu for resolver uma integral desse tipo, que nós vamos trabalhar com integrais de funções racionais por frações parciais, eu vou sempre analisar o denominador. Se eu analisar aqui o denominador dessa função, ó, o denominador dessa função é quem? Ó? X ao quadrado mais x menos 2. Isso se trata de quê? De uma equação do segundo grau, que ele apresenta duas raízes, né? Que no caso eu vou ter raízes para essa equação aqui. Eu vou ter x1 igual a 1, x2 igual a menos 2, ó, certo? Quando eu tenho essa equação aqui, que eu fatoro ela, eu vou ter a seguinte expressão, ó. Essa equação aqui, eu vou ter x menos 1 que multiplica x mais 2, certo? Então, aqui, esse denominador, que ora era uma equação do segundo grau, eu vou ter essa seguinte situação, ó, dois fatores lineares. Então, observe o seguinte. Então, essa função aqui, ó, f de x, que é igual a x mais 5 sobre x ao quadrado mais x menos 2, é uma equação do segundo grau, cujo, quando da forma fatorada, eu fiquei com quem? Ó? X menos 1 que multiplica x mais 2. Ó. Então, é o seguinte, aqui eu tenho dois fatores lineares, certo? É aí onde eu posso trabalhar quando eu digo assim, fração integral de funções racionais por frações parciais, onde eu vou trabalhar com soma de frações. Nesse caso aqui, ó, para cada fator linear aqui, eu terei uma constante. Isso quando eu estiver trabalhando com integral. Então, no início aqui, nós estamos só conhecendo o que é uma fração própria e uma fração imprópria. Por exemplo, se eu tenho essa fração aqui, ó, essa função aqui, ó, f de x é igual a x ao cubo mais x sobre x menos 1. Se nós analisarmos, ó, p de x aqui, ó, e q de x,
Você vê que o grau aqui de P de X, ele é o quê? Maior, né? Do que o grau de quem? De Q de X. Então, quando esse camarada aqui, esse polinômio, ele é maior que o polinômio aqui de Q de X, essa fração é dita imprópria. Nessa situação, aí vai haver uma divisão de polinômio, que nós vamos dividir o polinômio x ao cubo mais x dividido por quem? X menos 1, certo? Nessa situação, quando eu tiver uma função cujo o numerador é expresso por um polinômio e ele tem um grau maior do que o grau do denominador, representado por q de x, a fração é imprópria, certo? Aqui foi uma breve introdução sobre integrais de funções racionais por frações parciais. E nessa situação, em se tratando de integral, nós vamos ter 4 casos que nós vamos trabalhar. Primeiro caso, eu vou dizer que os denominadores de q de x, eles são fatores lineares que não se repetem. Segundo caso, eles vão ser fatores lineares que se repetem. E assim, nós vamos, a cada videoaula que nós estivermos trabalhando, nós vamos expressar exercícios resolvendo de funções racionais por frações parciais. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso e quarto caso. Certo? Valeu, turma, e até a próxima.